Shalom, povo de Deus! Eu estou aqui para deixar mais uma parte, na verdade, a parte final do livro Leis da Prosperidade, de Kenneth Copeland. Eu espero que você seja extremamente edificado com essa leitura e eu quero dizer para você, o Senhor quer prosperar a sua vida. Paulo diz que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A prosperidade do Senhor virá para você não de acordo com aquilo que você pensa sobre prosperidade, mas de acordo com as gloriosas riquezas dele para você em Cristo Jesus. Então lembre-se de algo, os pensamentos do Senhor são mais elevados, são muito melhores do que os nossos. E aquilo que Ele quer fazer na sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Opere nas leis do Senhor e Ele com certeza concederá os desejos do seu coração. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Capítulo 3. Sua conta celestial. Não guardem para si mesmos tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem os corrompem e onde o ladrão invade e rouba. Mas estendam para si mesmos tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem podem corromper e onde ladrões não podem invadir nem roubar. Pois onde seu tesouro está, lá está o seu coração também. A luz do corpo é o olho. Então, se teu olho for separado, todo o corpo será cheio de luz. Mas se teu olho for mau, teu corpo todo será cheio de trevas. Se então a luz que está em ti for trevas, quão grandes serão estas trevas? Mateus 6, do 19 ao 23. Você necessita ter um olhar diverso daquele do mundo para tornar-se uma mente separada sobre a palavra de Deus. Você deve aceitar a palavra de Deus como autoridade final. O que ela diz é o que ela quer dizer. Quando a palavra diz para você que está curado, você está curado. Não importa o que o seu corpo diz sobre isto. Se você acreditar nisto e operar de acordo com isso, então a aliança que você tem com Deus, a sua palavra, se tornará a verdade absoluta na sua situação e seu corpo físico entrará em concordância com a palavra. Eu comecei a aprender isto na área das finanças e da prosperidade quando eu voltei a estudar. A ideia de voltar à escola realmente me assustava. Eu tinha 30 anos, uma esposa, 2 filhos pequenos e nenhuma ideia de como eu os sustentaria. Houve pessoas que me disseram que eu estava cometendo um erro, que minha família passaria fome, mas eu tinha aceitado o chamado para o ministério e estava olhando para o Senhor para suprir as minhas necessidades. Muitas pessoas pensaram que eu estava louco. De acordo com o sistema do mundo, um homem tem que estar completamente em pobreza quando ele está estudando, mas a palavra não diz isso. Ela não diz, Deus suprirá suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória assim que você sair da escola. Naquele tempo, eu sabia muito pouco sobre operar por fé, mas eu estava obstinadamente determinado a ir à frente com isso. Deus tomou conta de nós. Eu nunca pedi a ninguém 25 centavos. Nós começamos a aprender como operar por fé. Em Mateus 6,20, Jesus nos ensina a estender para nós mesmos tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem podem corromper e onde ladrões não podem invadir nem roubar. É o que a palavra diz. Entretanto, com as nossas cabeças religiosas, nós temos lido isto desta forma. Não estenda para si mesmo tesouros na terra, mas estendam para si mesmos tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem podem corromper, e onde vocês não podem tocar até que vocês consigam chegar no céu. Nós temos adicionado as nossas próprias ideias, mas não é isto que Jesus quis dizer. Ele estava dizendo, se vocês deixarem o céu ser o seu tesouro e o seu suprimento, então, indiferentemente do que aconteça na terra, vocês terão um banco que não está sujeito a ladrão ou ruína. O que você tem colocado lá, então, estará pronto quando for necessário. Jesus não estava se referindo a quando nós alcançarmos o céu. Ele estava ensinando sobre a provisão de Deus para nós agora. Se você notar, ele terminou seu sermão em Mateus 6 dizendo que seu Pai Celestial sabe que você necessita destas coisas. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 17 ao 19, o mesmo ponto é ilustrado. Encarregue-os aqueles que são ricos neste mundo, para que eles não sejam altivos, nem confiem em riquezas incertas, mas no Deus vivo, que nos deu ricamente todas as coisas para desfrutar, para que eles façam o bem, para que eles sejam ricos em boas obras, prontos para distribuir, desejando comunicar, armazenando para eles mesmos uma boa fundação contra o tempo por vir, para que eles possam tomar posse da vida eterna. Encarregue os que são ricos neste mundo, para que eles não sejam altivos, nem confiem nas riquezas incertas. Paulo estava se referindo àqueles que são ricos aqui na terra, que eles não deviam confiar em suas riquezas. Esta é a razão porque Jesus disse que era tão difícil para um homem rico entrar no reino de Deus. Quando um homem rico confia em seu dinheiro, seu coração estará nas suas riquezas. Satanás então será capaz de enganá-lo. O engano das riquezas sufocará a palavra de Deus e fará com que ela se torne infrutífera neles. Veja Marcos 4,19. Você não alcança a vida eterna depois que alcança o céu. Você a alcança por fé, enquanto você está na terra, tomando uma firme posição e permanecendo de pé rápido na liberdade para a qual você foi chamado. O Salmo 23 fala de Deus preparando um banquete diante de nós, e nós pensamos nisto como um banquete nos céus. Entretanto, ele diz que ele está preparando uma mesa diante de nós na presença de nossos inimigos. Nossos inimigos não estão no céu, eles estão na terra. Quando o Senhor me mostrou isto, ele disse: o único problema que eu tenho é conseguir que meus filhos venham para a mesa. Paulo nos fala para armazenar para nós mesmos em nossa conta no banco celestial, estando prontos para distribuir e desejando comunicar. Então, quando nós necessitamos de algo, nós o temos isto depositado nos céus. Todo o dinheiro, ouro, etc., está realmente na terra. Quando eu dou, o céu declara certas porções como minhas. Nenhuma força na terra, então, é capaz de impedir disso vir para mim quando eu chamo. O registro do céu diz então, e a terra não ousa recusar. Enquanto eu estava em oração uma tarde, durante uma reunião em Dayton, Ohio, o Senhor dirigiu-me para esta porção da Escritura sobre armazenar tesouros nos céus, onde nem a traça ou a ferrugem os corrompem. Quando eu li isto, o Senhor disse: esta traça e corrupção é a inflação e a depressão. Se você deixar o céu ser seu reservatório financeiro, seu banco e depositório onde você coloca a sua confiança, indiferentemente do que acontecer no sistema do mundo, você terá sempre mais do que suficiente. Então o Senhor disse: eu não disse que esse tesouro não podia ser usado até que você chegasse no céu. 1 Timóteo 6,19 diz para armazenar para vocês mesmos uma boa fundação para o tempo por vir, quando vocês necessitarem. Um banco celestial não está sujeito ao ladrão ou à ruína. Ele estará sempre lá quando você necessitar dele. Neste tempo, eu tinha a impressão que quando eu dava, eu podia esperar a quantia inteira e mais o cento retornar imediatamente. Mas há vezes em que não retorna imediatamente assim. Eu estava confuso. Então eu perguntei ao Senhor sobre isto. Minhas necessidades sempre foram abundantemente supridas, mas eu não compreendia totalmente o que estava acontecendo. O Senhor explicou desta forma: não havia nenhuma necessidade em minha transferência do dinheiro que você tinha armazenado no céu para um banco terreno, quando você não necessitava de nada todo o tempo. Quando o dinheiro está na terra, está vulnerável a Satanás e ao sistema financeiro do mundo. Se eu der a você $1.000 hoje, em 9 meses ele provavelmente não valerá mais que $750. Você necessita aprender a exercer sua fé no fato de que você tem este dinheiro depositado e quando você necessitar dele, tudo que você tem a fazer é chamar por ele.
Faça seus depósitos comigo de acordo com a taxa de câmbio que minha palavra garante e opere sob meu sistema de finanças ao invés do sistema do mundo. Nós podemos fazer isso funcionar na corrente taxa de câmbio daquele tempo. Não importa se custa $1 bilhão para comprar um pão. Eu, Deus, posso dispor disto. Se Deus pode dispor disto, então eu posso, Ele é meu Pai. Enquanto eu estava em Ohio, Deus lidou comigo sobre o ministério da televisão. Naquele tempo, eu não pude entender ou ver com minha própria mente como isto seria financeiramente, mas eu tinha aprendido muito antes a não voltar atrás por esta razão. Eu sabia que o Senhor podia resolver isto. Não importa como isto funcionou ou quais eram os detalhes financeiros. Eu sabia que havia apenas um modo de ser bem-sucedido: dando. Então um pensamento reluziu através da minha mente. Nenhum homem deu até que ele desse tudo o que tinha. E a primeira coisa que eu vi foi meu avião bimotor. Bem, arrepios subiram e desceram pela minha espinha. Aquele pequeno avião era o meu orgulho e alegria. Eu tinha dizimado e crido em Deus para ele, e ele o tinha dado para mim como um instrumento deste ministério. Por causa disto, ele realmente significava muito para mim. Então, eu percebi que eu tinha que conseguir me libertar disto. Eu não podia deixá-lo entre mim e Deus. Então eu fui orar e o Senhor disse: se você percebe o que eu estou guiando você, você me fará senhor sobre as suas finanças. Foi exatamente o que eu fiz. Eu escrevi um pacto sobre o aeroplano e usei para armazenar um tesouro no céu para o tempo por vir, quando eu precisaria dele. Eu não queria liberar aquele aeroplano, mas eu sabia que Deus não tomaria sem dar mais em retorno. Minha fé disse que a palavra de Deus era verdade. Então eu disciplinei meu pensamento para entrar em linha com a minha fé, ao invés de com o meu medo. E eu escrevi este pacto. No 4º dia de outubro de 1971, eu dei meu aeroplano para o Senhor para ser vendido e o dinheiro colocado na pregação da palavra de Deus na televisão e qualquer outra maneira possível. Eu fiz esta aliança com o Senhor de acordo com Lucas 6,38. Dê e lhe será dado, novamente. E Marcos 10,30. Mas ele receberá 100 vezes mais neste tempo. O pacto também continha essa declaração: eu dou livremente este dinheiro da venda do aeroplano e eu espero o retorno dele. Então, eu revisei as máquinas, fiz alguma manutenção, fiz uma inspeção anual nele e investi cerca de $8 mil no equipamento que tecnicamente não me pertencia mais. Uma vez que Deus é amor, segue-se que as leis que governam o poder de Deus são leis de dar. Você não pode parar estas leis e ainda fazer o poder de Deus operar. Não funciona desta forma. O sistema de Deus é realmente único. Ele toma uma pessoa que está absolutamente destituída, provê a semente para começar seu dar, então dá a ele o retorno de 100% sobre o que ele dá. Apenas Deus poderia gerenciar ou dispor uma operação financeira como aquela. Eu fiz o acordo para liberar meu aeroplano em outubro de 1971 e em 11 de fevereiro de 1972, enquanto nós estávamos dirigindo uma reunião em Birmingham, Alabama, o Senhor instruiu-me para dar a um evangelista em particular. Então, foi o que eu fiz. Este é o ponto que eu quero que você alcance. Quando Deus me disse para dar, eu não hesitei por um momento. Você vê, Deus lidou com isso quase 4 meses antes, dando tempo para que eu fosse curado de um espírito possessivo a respeito daquele aeroplano. Então, quando Deus falou, eu agi e eu estava emocionado em fazer isto. Nós voamos nele para casa e depois o demos. Minha agenda estava lotada e ela exigia que eu usasse um avião. Você não pode operar com a nossa programação e usar as linhas aéreas comuns ou um automóvel. Ela estava ajustada para o uso de um avião particular. As linhas aéreas servem em 650 aeroportos nos Estados Unidos. Nós nos servimos de 8 mil aeroportos com nosso próprio avião. Então, você pode ver que havia uma necessidade imediata de outro avião. Deus disse: quando você deu o avião,
Seu depósito lhe capacitou a fazer uma retirada para levar seu ministério à televisão. Bem, de forma a filmá-lo e colocá-lo no ar, nós precisávamos de vários meses e milhares de dólares. O Senhor tinha realmente me mostrado como isto funcionava. As pessoas que escutassem a palavra sustentariam o programa para que outros escutassem também o escutassem. Mas houve um certo período de tempo, quando o ministério da televisão não pôde ser apresentado, isto gerou uma necessidade além da necessidade de um aeroplano. O Senhor disse: eu lidarei com isto para você se você fizer os depósitos necessários. Então nós fizemos. Em 21 de fevereiro, apenas 10 dias depois, nós tínhamos um novo aeroplano e o dinheiro para o ministério na televisão. Só 10 dias. Somente Deus poderia manusear uma situação como aquela. O segundo avião era 5 vezes mais caro que o primeiro. Ele era maior e mais rápido, voava mais alto e mais longe. De fato, era exatamente o avião que eu tinha pedido e todas as contas foram pagas. Louvado seja o Senhor! Nós necessitamos aprender como fazer os depósitos próprios em nosso banco celestial para que nós possamos retirar de lá quando necessário. Uma vez que você perceba que você tem aquilo depositado, se tornará fácil crer em Deus para isto. Sua fé não funcionará facilmente. Não é difícil crer em Deus para o dinheiro que você tem depositado no banco da esquina. Você não tem que exercitar sua fé para preencher um cheque sobre ele. Mas leva uma considerável quantia de fé conseguir o dinheiro quando você não tem nenhum depósito. O mesmo princípio opera com Deus. A razão desta ação tomar lugar tão rápido em meu caso foi porque o depósito realmente tinha sido feito. Ele estava lá no céu e disponível para o chamado. Há muitas pessoas que têm feito estes depósitos com Deus e nunca chamaram por ele porque eles não percebem que estão armazenados para eles agora. Depositando em sua conta celestial. Há 4 áreas principais para dar ou fazer depósitos nos céus: dizimando, dando para os pobres, investindo no Evangelho e dando como um louvor ao Senhor. Nós discutiremos cada uma destas e aprenderemos os princípios sobre os quais elas operam. É muito importante para você perceber que elas são claramente diferentes, embora elas se sobreponham de algum modo. Cada um tem um ajuste individual de leis governando-a a partir da palavra com seu próprio retorno. Por exemplo, dizimar não é o mesmo que investir no Evangelho. Dizimar é um investimento em Deus. É a parte de seus ganhos que pertence a Ele e vai diretamente para Ele. Como um dizimista, você tem certos privilégios, os quais nós discutiremos agora. Dizimar. Este é claro, o assunto mais conhecido para os cristãos. Quase todos nós estamos conscientes da prática de dizimar, mas muito poucos realmente percebem o seu verdadeiro significado. É o mandamento de Deus para Israel, e 10% dos seus primeiros frutos pertencem a Deus. Como eu mencionei anteriormente, quando Deus falou-me para ensinar sobre este assunto pela primeira vez, Ele me levou a Deuteronômio 26, onde Ele introduziu esta prática para Israel. Vamos começar com o primeiro verso e relacioná-lo com o nosso papel sob a nova aliança. E será quando tu vieres para a terra a qual o Senhor teu Deus te deu por herança possuí-la e morar nela. Como este relato funciona para os cristãos? A palavra diz em Colossenses 1,13 que Deus nos livrou do poder das trevas e nos trasladou para o reino de seu querido Filho. Nós estamos vivendo no reino de Deus. Nós entramos na nossa herança em Jesus Cristo e a possuímos em seu nome. Nós temos o título de propriedade deste reino através da fé em Jesus Cristo. A autoridade nos foi dada e Deus está nos mostrando como exercer nossos privilégios de dizimar, de forma a manter o controle eficiente no mundo financeiro. Os versos 2 e 3. Então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus,
que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. Quem é este sacerdote? Hebreus 3:1 diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 7:8, falando de Jesus, diz que ele recebe nossos dízimos pessoalmente. Então, nós estamos indo a ele com nossos dízimos e dizemos a ele: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-me. Isto é um ponto muito importante no procedimento do dízimo, fazer uma confissão diante de seu sumo sacerdote. O verso 4 diz: e o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Você pode ver onde nós temos errado nisto? Nós rapidamente jogamos nosso dinheiro do dízimo dentro da bandeja de ofertas, quando ela passa, ou enchemos o envelope sem sequer um pensamento. Ao invés, nós devíamos apresentar isto a Jesus, que por sua vez colocaria isto diante do altar de Deus. Então, nos versos de 5 a 10, o Senhor constrói uma confissão para Israel falando de sua poderosa obra nas suas vidas e de livrá-los da servidão no Egito. Neste ponto, nós cristãos precisamos transferir para nossa posição no Novo Testamento. Nós éramos pecadores no mundo e nossa confissão deve ser somente esta: eu estou na terra que você proveu para mim em Jesus Cristo, o reino do Todo-Poderoso Deus. Eu era um pecador servindo a Satanás. Ele era o meu Deus. Mas eu chamei o nome de Jesus e você escutou meu clamor e me livrou do poder e da autoridade das trevas e me transladou para o reino do seu querido Filho. Jesus é o meu Senhor e eu trouxe os primeiros frutos do meu trabalho para Ele, como sumo sacerdote, e o adoro com isto. Nós nos alegramos em todo o bem que você tem dado para nós e nossa casa. Esta é a nossa confissão de redenção, equivalente à libertação de Israel do Egito. A Bíblia diz que este é um tipo de nossa libertação de Satanás. Israel apontou para o Egito, nós apontamos para o Calvário. Ora, como um guia para você usar, nós colocamos esta confissão completa baseada em Deuteronômio 26. Nós professamos isto perante o Senhor Deus, que nós entramos na herança a qual o Senhor jurou nos dar. Nós estamos na terra que você proveu para nós em Jesus Cristo, o reino do Todo-Poderoso Deus. Nós éramos pecadores servindo a Satanás. Ele era o nosso Deus. Mas nós clamamos o nome de Jesus e você escutou nosso clamor e nos libertou do poder e da autoridade das trevas e nos transladou para o reino de seu querido Filho Jesus como nosso Senhor e sumo sacerdote. Nós trazemos os primeiros frutos de nossos ganhos para você e adoramos o Senhor nosso Deus assim. Nós nos regozijamos em todo o bem que você nos tem dado e a nossa casa. Nós ouvimos a voz do Senhor nosso Deus e fizemos de acordo com tudo que Ele nos mandou. Agora, olha para baixo de tua santa habitação do céu e abençoa-nos como você disse em sua palavra. Tudo isto está envolvido em dizimar. Você pode realmente ver que isso não pode ser feito em poucos segundos antes da bandeja passar na igreja. Isto deve ser feito por algum motivo egoísta, mas eu garanto a você que vale cada minuto. Minha esposa e eu escrevemos nossos cheques de dízimos, colocamos diante de Deus e gastamos tempo para orar sobre eles. Nosso dinheiro, então, torna-se um instrumento usado na adoração ao Senhor. Deuteronômio 26:10 diz que o sumo sacerdote colocará os dízimos diante de Deus e o adorará com eles. Você pode imaginar Jesus adorando a Deus com seu dinheiro? Uau! Isto é como uma pintura. A outra parte desta confissão, dos versos 14 e 15, que é muito importante. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo o que me ordenaste tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. A bênção de Deus é recebida pela fé em sua palavra. Ela não vem automaticamente, tanto quanto a salvação não vem automaticamente.
Você pode dizer: bem, vamos para a igreja e Deus salvará você um dia destes se você tiver sorte. Não. As leis que governam a salvação devem ser acionadas de forma que elas operem em sua vida. A prosperidade vem do mesmo modo. Como nós podemos ver em Malaquias 3, do 10 ao 11, Deus prometeu ao dizimista que ele ia abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal que não haveria lugar suficiente para receber. Nós tivemos uma oportunidade de colocar isto para funcionar há alguns anos atrás, quando um amigo meu veio para resolver uma paralisação em seu negócio de construção. Ele não tinha recebido um contrato por um longo período e algo teria que ser feito, então ele e sua esposa vieram a nós para orarmos. Quando eu estava orando sobre a sua situação, o Senhor mostrou-me como lidar com o problema. Ele era um dizimista, então nós usamos o que estava de acordo com a palavra em Malaquias 3, do 10 ao 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Nós oramos em linha com isto e cremos em Deus para uma bênção abundante. Então, nós repreendemos o devorador, Satanás. Nós dissemos: Satanás, este homem é um dizimista e você não tem nenhum direito sobre seu negócio. No nome de Jesus, nós ordenamos a você que tire as suas mãos daí e faça isso agora. Quando eu falei com ele 3 meses depois, ele disse que o negócio tinha começado a transbordar. Louvado seja Deus! Estes são os nossos direitos como dizimistas de acordo com a palavra de Deus. Dizimando, você está estendendo os alicerces do sucesso financeiro e da abundância. Você está estabelecendo depósitos com Deus que podem ser usados quando você necessitar deles. Não espere até bater contra o muro diante de você. Use sua fé nesta área. Construa sua fé logo quando as coisas estão indo bem. Aprenda a agir na palavra agora. E quando Satanás tentar encostar você de novo contra o muro, você pode sorrir e saber que você tem isto resolvido. Seu poder sobre você financeiramente foi destruído. Quando você permanece na aliança de Deus e exercita seus direitos como um dizimista, Satanás não tem nenhuma chance contra você. Deus repreenderá o devorador por sua causa. Se suas costas estão financeiramente contra o muro agora, não espere mais para começar a dizimar. Você não pode dispor-se a esperar. O dízimo pertence a Deus em primeiro lugar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Malaquias 3, do 8 ao 9. Esta escritura diz que um homem que não dizima está roubando a Deus e está agindo sob maldição por causa disto. Comece a dizimar agora. Se você não tem dinheiro nenhum, encontre algo que você tenha e dê isso hoje. Não há nenhum modo mais rápido e mais claro para quebrar a maldição. Imediatamente quando o dinheiro vem para suas mãos, primeiro de tudo, tire o dízimo de Deus e apresente-o a Ele. Honre ao Senhor com seu capital e suficiência de trabalhos justos, e com os primeiros frutos de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros com plenitude, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, do 9 ao 10. Lembre-se, a palavra diz que Deus nos dá o poder de alcançar riquezas e que a bênção do Senhor enriquece. Dizimando, Deus está lhe dando 90% e recebendo por seu trabalho na terra 10% para prover ministração para você. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, do 11 ao 12. Você não pode dar a Deus. Ele devolve seus 10% para que você seja aperfeiçoado, equipado e edificado. Isto nos traz a questão de onde os dízimos de Deus devem ser colocados.
Alguns pensam que apenas as igrejas devem receber dízimos. Isto pode ser verdade se sua igreja é a fonte de seu alimento e crescimento espiritual. A palavra diz para trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em sua casa. Uma casa do tesouro é onde a comida está. Eu conheço milhares de pessoas frequentando igrejas de todas as denominações que não recebem nenhum alimento espiritual qualquer que seja de suas igrejas. Como pode ser que seja uma casa do tesouro? O verso 14 de Deuteronômio 26 na Bíblia Amplificada diz: Eu não comi do dízimo, ou dei qualquer parte dele para os mortos. Eu tenho escutado a voz do meu Senhor e tenho feito de acordo com tudo o que você me mandou. Eu não concordo em colocar o dízimo de Deus em uma obra morta. Se você quer colocar dinheiro em uma igreja que está morta, isto é, que não está ministrando as pessoas, então coloque o seu dinheiro nela. Mas é importante colocar o dízimo numa casa do tesouro que está alimentando a vida de Deus para as pessoas. Dar aos pobres. A segunda forma de depositar é dando aos pobres. Provérbios 19:17 diz: O que tem piedade do pobre empresta ao Senhor, e o que a ele tem dado, ele o pagará. Quando você dá ao pobre, você espera de volta o que você deu. Você não pode perder seu dinheiro por dar aos pobres. Você está realmente emprestando ao Senhor e Ele lhe pagará. Ele considera isto um empréstimo e uma vez que Ele nos ensina a não querer dever dinheiro, Ele também não deverá. Tão rápido quanto você o empresta a Ele, Ele o pagará de volta. Se Jesus caminhasse até você e pedisse para emprestar $100, você acha que Ele lhe pagaria? É importante para você perceber que toda a riqueza material está na terra. Ela não vai chover para nós do céu. Ela realmente está aqui e há mais que suficiente para todos. A Bíblia diz que nós provaremos da abundância do mar e dos tesouros escondidos da areia. Deuteronômio 33:19. O problema é que nós não sabemos como alcançar isso. Entretanto, ao dar aos pobres, nós estamos dando a Deus uma oportunidade não apenas de operar conosco financeiramente e abençoar-nos, mas também de ajudar o homem em necessidade. Há algumas coisas que você precisa entender sobre esta forma de dar. Eu me lembro quando uma amiga minha, bem próxima, estava me falando sobre ter dado algumas coisas para uma mulher pobre. Ela disse: Você sabe, antes que eu pudesse mesmo passar da porta, a mulher estava perguntando se eu tinha quaisquer potes ou panelas, ou qualquer coisa assim que eu pudesse lhe trazer. Essa atitude da mulher pobre a perturbou. Então nós oramos sobre isso. O Senhor me falou e disse: É desta forma que vocês fazem comigo. Eu dou a vocês algo e quase imediatamente vocês estão puxando as minhas mangas sobre mais alguma coisa. Ora, está tudo bem comigo, mas vocês devem perceber que vocês são a única esperança que uma pessoa pobre tem. Vocês representam suprimento para elas que elas nunca o tiveram antes. Isto lançou uma luz diferente no assunto. O pobre considera assim um homem rico do mundo. Satanás os tem dominado com pobreza e supressão de todas as espécies. Quando você percebe que Satanás está por trás da opressão deles, você verá a necessidade deles do poder de Deus em suas vidas. Então, você não terá nenhum medo de os obrigar a aceitar o Evangelho quando você der coisas materiais a eles. Sempre que eu dou desta forma, eu explico o que a palavra diz e falo a eles sobre Jesus. Eu os deixo saberem que Jesus é minha fonte de suprimento e está querendo ser a deles. Mostro a eles que eles também podem se tornar canais de Deus na terra para os outros. Você vê, você pode alimentar um ladrão durante todo o dia, mas tudo o que você terá é um ladrão de barriga cheia. A comida não mudará, mas a palavra de Deus o transformará por dentro. Se você der aos pobres da maneira apropriada, então você pode testemunhar para eles e introduzi-los ao poder de Deus. Eu nunca dei aos pobres sem falar-lhes sobre Jesus. Se eles querem conseguir meus bens materiais, eles primeiro terão que escutar o que eu tenho a dizer sobre Jesus. Jesus ensinou sobre dar esmolas, que é dar aos pobres. Evidentemente, Jesus foi bem conhecido por dar aos pobres a partir dos relatos escritos no seu ministério. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou sobre dar esmolas. Ele disse:
Não deixe a tua mão esquerda saber o que a tua mão direita fez. Mateus 6,3. Você pode conseguir mais alegria dando para alguém anonimamente. É uma alegria que você nunca conseguirá de nenhum outro modo. E o próximo verso diz: E teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo recompensará a ti abertamente. Ele próprio recompensará você. Louvado seja Deus por suas proposições generosas. Investir no Evangelho. Como nós lemos em Marcos 10, do 29 ao 30, Jesus disse: Verdadeiramente eu digo a vocês, não há nenhum homem que, tendo deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou esposa, ou terras por minha causa e do Evangelho, que não receba 100 de vezes agora neste tempo. Este é um investimento para disseminar o Evangelho pelo mundo. A grande comissão diz: Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Nós todos somos obrigados a isto. E se nós não podemos ir, nós devemos enviar alguém em nosso lugar. Todos devem funcionar sob esta comissão. O missionário é um apóstolo de Deus e um instrumento para evangelizar o mundo. Infelizmente, ele tem sido grotescamente subestimado e ocupa o mais baixo degrau da escada ao invés do topo. Entretanto, eles merecem o nosso suporte, tanto nas finanças quanto na oração. Deus sustentará a comunicação do Evangelho com todo o poder e oração, com todo o poder e os recursos que ele tenha. A menos que a palavra seja pregada, não há nenhuma fé. Romanos 10,14. Sem fé, ninguém é salvo. Efésios 2,8. Para o homem que nunca escutou a palavra, Jesus nunca morreu. Você pode ver que, se Deus não sustentasse a comunicação do Evangelho, a cruz teria sido em vão. Outra área para investir no Evangelho é sustentar ministérios que são ordenados para o trabalho de ensino do povo de Deus a respeito de funcionar nas tarefas espirituais. Os ministérios de ensino têm grandes responsabilidades sobre eles por Deus. Consequentemente, eles são grandemente abençoados. Qualquer perito em investimento será rápido em falar a você que a mais produtiva forma de investir é um investimento firme e regular em um negócio sólido. Não há nada mais sólido que a obra de Deus. Comece a ser um investidor regular, seja fiel nisto. Vamos voltar ao que Jesus disse em Marcos 10, do 29 ao 30. Ele disse que isto funcionaria para todo homem. Pedro disse: E sobre nós? Nós temos deixado tudo e te seguimos. Ele perguntou isto como se ele pensasse que a equipe de Jesus estivesse em alguma posição especial ao que estas leis dizem respeito. Jesus respondeu-lhe em termos claros que todo homem que investe no Evangelho tem o direito de esperar o estonteante retorno de 1 para 100. Dá como louvor a Deus. Tanto quanto Israel fez uma oferta sacrificial de louvor a Deus, os crentes hoje podem usar dar como um instrumento de louvor. É interessante notar que Israel nunca deu um animal manchado como sacrifício. À luz disto, se você dá um par de sapatos de segunda mão, então é isto que você terá de retorno. Não dê as suas coisas velhas e rasgadas. Dê suas coisas boas e você nunca terá falta de coisas boas. Foi o que eu fiz dando meu aeroplano. Era a melhor coisa que eu tinha na época. Poucos anos atrás, um evangelista veio para mim e disse: Eu não compreendo isso, mas meu ganho parou completamente. Eu não tenho recebido uma moeda de 10 centavos em 4 semanas. Uma vez que eu tinha pregado justo naquela manhã sobre Lucas 6,38, eu lhe falei que a chave era dar e que ele devia dar o que quer que ele tivesse. Se não tivesse dinheiro, então alguma outra coisa. Ele foi para casa e juntou todas as suas roupas, exceto um terno, um casaco esporte e um par de calças compridas. Entregou-as para os homens no escritório de desemprego e pregou a palavra para eles. Quando ele veio para a reunião aquela noite, ele estava radiante. Ele tinha dado como um louvor ao Senhor e estava realmente feliz por causa disso. Bem, antes que o culto acabasse, as pessoas tinham entregue a ele aproximadamente $200 em dinheiro. Ninguém naquele culto disse nada sobre o que ele tinha feito,
Ele estava meramente sentado na congregação. As pessoas olharam-no e deram-lhe como Deus as tinha dirigido. Este negócio realmente funciona. A palavra diz que Deus habita entre os louvores de seu povo. Salmo 22:3. E que Ele manterá nosso direito e nossa causa quando nós o louvarmos. Salmo 9, do 1 ao 4. Deus me instruiu para usar o Salmo 118 quando eu desse uma oferta de louvor. Vamos examiná-lo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Salmo 118, do 1 ao 6. No momento em que eu percebi o sentido desta última frase, eu fiquei a ponto de gritar. A palavra diz que se Deus é por você, então ninguém pode permanecer seu inimigo e ter sucesso. Romanos 8:31. O Senhor está a meu lado, eu não temerei. O que o homem pode me fazer? O Senhor tomou minha parte com aqueles que me ajudam, então eu verei o meu desejo sobre aqueles que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que colocar confiança no homem. É melhor confiar no Senhor do que colocar a confiança nos príncipes. Todas as nações me rodearam em volta, mas no nome do Senhor eu as destruí. Eles me rodearam, sim, eles me rodearam, mas no nome do Senhor eu as destruí. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Provavelmente você escutou este último verso durante toda a sua vida, mas com todo o salmo em volta dele e à luz do objetivo dele, você pode ver seu pleno significado. Salva-me agora, eu te imploro, ó Senhor. Ó Senhor, eu te imploro, envia agora prosperidade. Novamente, como em Deuteronômio 26, você está dizendo ao Senhor, envie-nos prosperidade. Bendito seja aquele que vem no nome do Senhor. Nós temos abençoado você fora da casa do Senhor. Deus é o Senhor que tem nos mostrado a luz. Ate o sacrifício com cordas, mesmo até os chifres do altar. Tu operas, meu Deus, e eu te louvarei. Tu operas, meu Deus, e eu te exaltarei a ti. Tu operas, meu Deus, eu te exaltarei. Ó, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Quando você começa a dar desta forma, só como um louvor a Deus, coisas começarão a acontecer em sua vida financeira. O louvor é um tremendo instrumento para liberar o poder de Deus. Combinado com a lei de dar, ele é imbatível. Não há nenhum padrão de retorno em dar como louvor. Isto tornou Davi de um pastor de ovelhas em rei de Israel.
Você acha que Deus ama a pobreza? Leia uma tradução hebraica literal ou a Bíblia amplificada e veja a vasta quantia de dinheiro que Davi colocou na construção do templo. Foram milhões de dólares. Davi era um homem próspero. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Onde você supõe que ele conseguiu esta riqueza? Do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que lhe deu o poder de conseguir riquezas. Ora, nós discutimos estas diferentes áreas de fazer depósitos, mas há momentos em que você pode combinar apenas algumas delas e ser abençoado por isso. Eu me lembro que quando eu estava pregando numa reunião que Deus tinha dito que seria um ponto de afinação no meu ministério, e eu me espantei se ele queria dizer que seria um ponto de retorno de um caminho errado. No primeiro culto da manhã, nós tínhamos 8 pessoas. Minha primeira oferta foi de $4,25. Naturalmente, eu estava perplexo. Então, eu fui para diante do Senhor e perguntei, o que é que eu vou fazer? Ele disse, você vai crer em mim. Então, ele me mostrou algumas coisas da sua palavra e as circunstâncias começaram a mudar. A oferta levantou-se para $33 numa noite. Eu decidi enviá-la para casa e o Senhor disse, $33 não pagam suas contas. Se você crer em minha palavra sobre dizimar, se você crer que Jesus tomará o seu dinheiro e me adorará com ele, por que você não dizima agora sobre a quantia que você está necessitando e esperando nas ofertas futuras desta reunião? De fato, $33 eram exatamente o dízimo do que eu precisava. Aquilo foi tudo o que ele disse. A partir de então, era comigo. Envolvia fé da minha parte. Você vê, o dinheiro pertencia a mim. O Senhor não requereu que eu dizimasse de antemão. Tudo o que eu realmente possuía em dízimos era $3,30. Ele queria que eu desse como um louvor para ele pelo que eu esperava que ele iria fazer e que é exatamente o que eu fiz. Eu combinei o dízimo com dar como louvor ao Senhor e o Senhor abençoou a reunião de todas as formas. Ela começou com 8 pessoas, mas na sexta-feira à noite pessoas estavam literalmente sentando nas janelas porque não havia espaço suficiente para que todos sentassem. Aquela reunião ficou sendo a melhor reunião que eu jamais tinha tido financeiramente até aquele momento. Louvado seja o Senhor! Você pode ver as bênçãos que estão disponíveis nestas coisas? Fazer retiradas da sua conta celestial. Uma vez que você percebe que você tem estes depósitos em sua conta celestial, você necessita aprender como fazer retiradas. Colossenses 1, do 4 ao 6 diz, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Tudo o que está preparado para você nos céus está representado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando você coloca a palavra de Deus para operar, ela produz fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé coloca as leis espirituais em operação e os resultados são manifestados aqui na Terra. Quando isso está pronto nos céus, uma cópia carbono tomará lugar aqui na Terra se você permanecer e agir sobre a palavra. É assim que você é salvo. A salvação está esperando por você no céu. Ela foi provida para você e colocada no céu, mas quando você creu na palavra sobre a salvação e agiu sobre ela, ela foi manifestada aqui na terra em sua vida. Este mesmo princípio é verdade na área de finanças. Quando um homem faz depósitos com Deus, ele tem o direito de chamar sobre estes depósitos e fazer retiradas. Nós temos discutido o ensino de Deus sobre dizimar, como isto é colocado e como isto opera. Você precisa aprender como receber de seu dizimar. Quando eu estudei a primeira aula na Universidade Oral Roberts, eu escutei o irmão Roberts falar sobre semente de fé e comecei a perceber o que a palavra dizia sobre dizimar. Minha esposa e eu decidimos agir sobre isto, unindo-nos em parceria financeira com o irmão Roberts,
um passo real de fé de nossa parte, uma vez que nós não tínhamos nenhum ganho fixo. Foi durante este tempo que nós aprendemos como permanecer na palavra na área de dar. Por quase um ano, nós demos $10 desta parceria por mês e sempre, a cada mês, alguém nos deu inesperadamente $20. Depois, nós aprendemos como crer em Deus mais especificamente. Mas naquele tempo, nós estávamos aprendendo os princípios básicos. Vamos tomar Malaquias 3:10 uma vez mais. Há algo aqui que eu quero enfatizar. Traga todos os dízimos para a casa do tesouro e haverá suprimento na minha casa. E prove-me agora com isto, diz o Senhor. Deus tinha dito em muitos lugares pela Bíblia: tenham fé, creiam em mim. Mas aqui em Malaquias ele está dizendo: prove-me, ponha-me em teste. Muitos cristãos estão buscando um sinal de Deus como prova do seu poder, de sua vontade de curar e fazer milagres no mundo de hoje. O reino financeiro é o único lugar onde Deus nos dá a oportunidade de buscar por este sinal, e este é o único lugar que nós não temos procurado. Nós dizemos: mas eu não posso falar a Deus o que fazer. Eu não posso esperar que Ele me abençoe. Eu não devo ser humilde. Mas o que Deus diz? E provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a vocês as janelas dos céus e derramar uma bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Quando eu estava estudando isto um dia, a frase janelas dos céus manteve-se vindo em meu pensamento. Então eu pesquisei um pouco e descobri que a frase janelas dos céus realmente significa comportas. É a mesma palavra usada em Gênesis 7:11, onde Deus abriu as janelas do céu e inundou a terra. Deus não usa figuras vazias para falar. Ele quer dizer o que Ele diz. Ele abrirá as comportas do céu e derramará uma bênção abundante sobre o dizimista. Então o próximo verso, Malaquias 3:11, diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos discutir como receber de seu dar. Efésios 6:8 diz: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. O que quer que seja de bom que você fizer para qualquer homem, você receberá a mesma coisa do Senhor. Nós lemos em Malaquias, onde Deus disse que Ele abriria as janelas dos céus para nós. Então, nós podemos esperar receber de Deus. Entretanto, no Evangelho de Lucas, Jesus diz: dai e se vos há dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6:38. A partir disto, veja que nós também podemos receber dos homens. Então, a bênção tem duas faces. Quando você dizima, você recebe de Deus acima. Quando você dá, será dado em seu regaço. Você segue em todas as direções. Como nós temos realmente visto a partir de Marcos 10:30, Jesus prometeu 100 de vezes de retorno quando nós damos por sua causa e pela causa do Evangelho. Usando esta escritura, eu decidi crer para um retorno de 100 de vezes, quando eu dei meu avião como investimento no Evangelho. Deixe-me adicionar que eu não comecei crendo para 100 de vezes de retorno da noite para o dia. Quando eu comecei no ministério, 100 de vezes de retorno era mais do que eu podia suportar. Eu podia ver na palavra de Deus e saber que era verdade, mas levou tempo para minha fé desenvolver-se para que estas coisas fossem produzidas em minha vida. Eu não comecei crendo para 5.000 ou 10.000 dólares de uma vez. Eu comecei crendo para o retorno dos primeiros $10 que eu dei ao irmão Roberts. Minha esposa e eu cremos para o retorno do dobro e conseguimos isto a cada mês. Mas, depois de um período de tempo, por meditar na palavra e confessá-la, aquela porção de vitória e de fé tornou-se viva em meu coração a respeito do retorno de 100 vezes mais. Em outubro de 1971, eu dei meu avião ao Senhor. Eu o liberei, não reclamando mais sobre ele propriedade. Então, nos poucos meses seguintes, eu continuamente confessei com a minha boca que a retirada era minha, que ela estava em depósito na minha conta celestial
e seria manifestada quando eu necessitasse dela. Houve momentos quando eu podia acordar no meio da noite com medo tentando me vencer, tentando me pressionar através das pessoas, tentando me fazer alugar, arrendar ou pedir emprestado. Mas eu caía de volta na palavra de Deus e minha aliança com Ele, agradecendo a Deus porque sua palavra é verdade e cheia de poder. Então, em janeiro de 1972, o Senhor me falou e me contou como eu iria ter o avião. Neste ponto, eu tinha uma necessidade real. Haviam sido feitos planos para produzir uma série de TV e nós não tínhamos nenhum capital aparente. Além disso, nós tínhamos uma agenda cheia, sem nenhum transporte. No natural, não havia nenhuma saída, mas, por sua vez, nós sabíamos quão profundamente Deus estava envolvido. 10 dias depois, eu tinha nas minhas mãos a quantia exata que eu tinha confessado como minha retirada. Alguns conhecidos disseram que o Senhor falou a eles para dar o dinheiro. Eu devia colocá-lo no ministério e não dizer de quem ele veio. Essas pessoas queriam que Deus recebesse toda a glória e Ele a tem. Se você pede emprestado dos bancos, você tem que responder ao banqueiro. Mas quando você consegue isto de Deus, não há cordas atadas. Bem, eu tinha visto outro avião e sabia exatamente onde ele estava. Eu chamei o proprietário e ele voou até onde eu estava. Ele dificilmente pôde crer nisto. Ele era cristão também, e Deus tinha alertado a ele 3 ou 4 meses antes que ele estava voando no meu avião. Mas ele pensou que isso não fosse acontecer. Então ele não tinha feito planos para o seu próprio avião. Ele teve que ficar durante algum tempo sem transporte. Esta é uma vida excitante. Você pode fazer o que você quiser, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Retiradas do banco do céu são cumpridas através do poder do pacto, o poder da confissão e do poder de permanecer com expectativa na palavra de Deus. O poder do pacto. Por anos, eu soube no meu íntimo que havia uma posição em Deus onde um homem podia viver uma vida em circunstâncias vitoriosas todo o tempo. Eu sabia que havia uma vitória total em Jesus. Então eu busquei por isto, mas muitas das pessoas a quem eu perguntei por isto disseram-me que eu não seria capaz de viver desta forma até que eu fosse para o céu. Graças a Deus, a palavra diz diferente. Mateus 18, do 19 ao 20 diz: Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Note que Jesus disse: Novamente vos digo. Isto foi importante o bastante para ele, para que ele dissesse mais de uma vez a estes homens, até que eles percebessem que se eles entrassem em acordo uns com os outros e estabelecessem uma coisa, Jesus estaria no meio deles e isso aconteceria. Você necessita de alguém para ser um associado em concordância com você. A situação mais ideal é um homem e sua esposa estarem em concordância. Você necessita de alguém que não ceda e, uma vez que a concordância é feita, permanecerá firme que acontecerá. Jesus fará até mesmo o impossível acontecer se 2 cristãos concordarem firmemente sobre sua palavra, e isto é verdade. Esta é a razão por que em assuntos financeiros é tão importante saber que você fez seus depósitos celestiais. É fácil concordar com o fato de que algo é seu quando você realmente fez depósitos para isto. A oração de concordância é uma oração poderosa e operará quando for colocada em funcionamento. Entretanto, na maioria das vezes, uma pessoa concordará e outra pessoa esperará. Eu tenho orado com pessoas e quando eu terminei disse: está feito e acontecerá. Então, a outra pessoa que estava supostamente concordando comigo disse: eu certamente espero que sim, irmão Copeland. Naquele momento, eu sou forçado a dizer: bem, isso eu não concordei. Você esperou. Quando uma concordância é feita, ambas as partes estão firmes no fato que há uma situação de concordância. Quando você concorda com uma pessoa em pagar uma conta em um certo tempo e aquela pessoa diz: eu considero esta conta paga, e você diz: eu certamente espero que sim.
Então aquilo está provavelmente muito longe da situação acontecer, até que você esteja firme em seu compromisso com aquela concordância. A outra parte não entrará nisto com você. Deve estar firme entre os dois cristãos quando eles vêm juntos e creem que o que eles concordam no mundo da prosperidade acontecerá. Lembre-se, nós temos a palavra de Jesus Cristo para isto. Isto acontecerá se nós recusarmos a ceder em nossa concordância. O poder da confissão. Jesus disse em Marcos 11:23: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Observe as últimas palavras. Tudo o que disser lhe será feito. A fé é liberada com a boca. Mesmo a nossa salvação está baseada sobre a confissão de nossas bocas de que Jesus Cristo é o Senhor. Ver Romanos 10, do 9 ao 10. Você pode ter o que você diz. De fato, o que você está dizendo é exatamente o que você está conseguindo agora. Se você está vivendo em pobreza e falta e necessidade, mude o que você está dizendo. Isto mudará o que você tem. Pessoas me dizem continuamente: Irmão Copeland, eu não posso ver o que a confissão de minha boca tem a ver com as circunstâncias em minha volta. Bem, eu não entendi muito isto quando descobri isto. Apenas o simples fato de que Jesus disse isso era suficiente para que começasse a mudar meu vocabulário. Uma vez que, então, eu aprendi que a poderosa força do mundo espiritual que cria as circunstâncias à nossa volta é controlado pelas palavras da boca. Esta força vem de dentro de nós. O próprio Jesus disse: Por tuas palavras tu serás justificado e por tuas palavras tu serás condenado. Mateus 12:37. Palavras são containers. Elas podem conter fé, amor, medo, ódio, ou elas podem ser totalmente vazias. Jesus disse que nós permaneceríamos em julgamento pelas palavras inúteis ou vazias, inoperantes. Ver Mateus 12:36. Lembre-se, nós dissemos que toda substância material que você jamais necessitou está realmente na terra. A confissão de sua boca fará com que você a possua. Deus proverá isso. Hebreus 3:1 diz que Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote de nossa confissão. E Hebreus 4:14 declara que devemos assegurar rapidamente a nossa confissão. Nós devemos confessar o que nós desejamos que aconteça. Nós não esperamos até que aconteça para começarmos a confessar. Em Marcos 11:23, Jesus está falando sobre dizer coisas que não aconteceram ainda. A montanha não tinha ainda sido movida quando foi falado. Jesus disse para nós crermos que aquelas coisas que nós dizemos acontecerão, e então nós teremos o que quer que nós dissermos. Quando eu aprendi estes fatos, tornou-se fácil para mim confessar. Eu tenho agora. Eu posso ver isso através dos olhos da minha fé. Uma vez que eu fiz meus depósitos em minha conta celestial, eu posso dizer: eu tenho isto e então isto virá para mim. Algumas vezes vem instantaneamente. Algumas vezes vem depois de confessar várias vezes. Algumas vezes vem depois de alguns dias. Algumas vezes vem depois de várias semanas. Tem havido vezes quando vem depois de meses de confissão, mas, no entanto, vem. Nós temos a palavra de Deus para isso. Isto acontecerá. O poder de permanecer esperançosamente na palavra de Deus. A palavra de Deus é absolutamente verdadeira. Há grande poder na palavra. Deus tem usado as palavras escritas na Bíblia para liberar sua fé. Nenhuma palavra de Deus é nula de poder, porque ela faz com que ela mesma aconteça. Ninguém jamais alcançou a profundidade do que está disponível na palavra de Deus escrita para o crente que se levantar sobre a palavra tão rapidamente e quão firmemente como ele o faria com a palavra de seu advogado ou médico ou seu amigo mais confiável. A palavra de Deus fala para você. A palavra de Deus não é de uma interpretação privativa. Ela é para quem quiser.
Permaneça nela e espere as coisas acontecerem. Quando você começa a olhar para frente esperançosamente para as coisas que a palavra de Deus promete a você, você então começa a dizer: eu tenho isso. Você então começa a dizer: eu creio que eu recebo. Meu dinheiro está vindo para mim e eu serei capaz de ser uma bênção maior para a obra do ministério de Deus, para os pobres e para as outras coisas com as quais eu necessito estar envolvido. Permanecer sobre a palavra de Deus é uma atividade espiritual que abençoará e fará com que você cresça em fé e em poder. Tiago diz algo semelhante: a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Ele diz para sermos doadores da palavra e executores da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Então, ele descreve o que é permanecer na palavra de Deus ou fitar a palavra como atentar para a perfeita lei da liberdade. A palavra de Deus sempre acontece para o homem que permanece e age sobre ela. Sua confissão da palavra de Deus sempre acontecerá em sua vida, indiferentemente de que posição Satanás se coloque contra ela, porque você está confessando e esperançosamente permanecendo sobre a palavra viva do Todo-Poderoso Jeová Deus. Jesus Cristo é a garantia de que nossa aliança com Deus, ou a palavra de Deus para nós, é absolutamente e eternamente verdade. Mesmo que o céu e a terra passem, graças a Deus você e eu não passaremos quando nós permanecemos sobre sua palavra, pois sua palavra jamais passa. Hebreus 1:3 declara que ele está sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Apenas isto dá um sentido, então, para permanecer sobre sua palavra, se você quer ser apoiado financeiramente. Se você quer ser apoiado em qualquer área de sua vida, coloque aquela área sobre a palavra de Deus e comece a confessar e triunfar em Jesus. É seu. Discipline o seu vocabulário. Discipline tudo o que você faz, tudo o que você diz e tudo o que você pensa, para concordar com o que Deus faz, com o que Deus diz e com o que Deus pensa. Deus será obrigado a suprir as suas necessidades por causa da sua palavra. Não por causa da sua justiça ou falta dela, mas por causa de sua aliança que foi trazida à existência no dia em que Jesus foi ressuscitado. Se você permanecer firmemente nisto, suas necessidades serão supridas. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, apenas o amor. Romanos 13:8. Eu irei a qualquer distância para ministrar amor a um homem com a plenitude do que Deus tem me dado. Suponha que eu devesse muitos milhares de dólares sobre aquele avião, quando Deus me disse para dá-lo. Se tivesse sido o caso, Deus não estaria dirigindo meu ministério. O banco dirigiria. Sendo assim, eu não poderia tê-lo dado. Como você opera em situações financeiras sem se subordinar a si próprio ao sistema do mundo? Qual é a chave que abre o canal destas coisas? Ela está disponível para nós, mas ao invés, o que todos nós temos experimentado é pedir emprestado, pedir emprestado e pedir emprestado. A Bíblia diz que se você meditar na palavra de Deus dia e noite, você terá bom sucesso e lidará sabiamente em seus afazeres. A palavra de Deus é a chave. Comece a meditar na palavra nestas áreas que nós temos discutido e dê a Deus uma oportunidade de falar a você o que fazer e como trabalhar. Lembre-se, o jovem rico voltou-se e foi embora. Aquele foi seu maior erro. Tudo o que ele necessitava fazer era dizer: Senhor, eu não compreendo isto, mas eu tenho confiança em você. Você poderia, por favor, explicar na palavra de Deus este assunto? Ele apenas deduziu que Jesus queria tomar tudo o que ele tinha, enquanto realmente Jesus estava oferecendo a ele o reino de Deus. Ora, eu quero tomar um tempo e compartilhar algo com você. 1 Timóteo 2:1 diz que nós devemos orar por todos os homens, pelos reis e por todos em autoridade. Paulo escreveu que nós devíamos orar por estes homens antes de tudo. Você deve orar de acordo com a palavra de Deus pelos homens que operam politicamente à sua volta. Os líderes do governo têm uma grande influência sobre sua vida financeira.
A palavra de Deus diz que pague os impostos a quem os impostos são devidos. Romanos 13, 7. Uma das maiores coisas que infringem as regras na sua vida no que diz respeito à prosperidade é falar mal do governo e dos seus líderes, particularmente na área dos impostos. Muitas pessoas estão operando em discussão no que é concernente às suas taxas, e isto tem um relacionamento direto com o governo que provê nosso sistema financeiro. Um dia o Senhor disse: deixe de murmurar e reclamar sobre os impostos que você paga. Pague-os alegremente da forma como você faz com o dízimo e eu o abençoarei. A partir de então, minha esposa e eu fazemos orações sobre o dinheiro dos nossos impostos, tanto quanto nós fazemos com o nosso dízimo. E nós nunca tivemos uma conta de impostos que nós não pudéssemos pagar. Nós abençoamos nosso dinheiro dos impostos para o governo dos Estados Unidos da América. Esta é uma mudança, não é? Lance a discussão e os sentimentos duros sobre seu governo para fora de seu coração. A palavra diz que nós devemos orar e dar graças por nossos líderes e não falar mal deles. Romanos 13, 2 diz: qualquer então que resiste ao poder, resiste à ordenança de Deus, e aqueles que resistem receberão para si mesmos condenação. Depois que eu li isto na palavra, eu quebrei minha má confissão e comecei a orar por estes homens, pois nos primeiros anos da minha vida eu votei, e votei inteligentemente, nunca movido por emoções. Eu comecei a orar e seguir a Deus no votar como eu fiz em outras áreas. Quando minha atitude mudou, Deus começou a me dar revelação dentro de tarefas políticas neste país. Depois de aproximadamente 2 semanas de oração desta forma, Deus mostrou-me algumas coisas sobre o presidente. Você vê, eu tinha aberto a mim mesmo para receber de Deus, parando de contender em meu coração. Eu tinha sido muito crítico do governo e dos políticos. Eu os agredia e reclamava continuamente, mas Deus mudou minha atitude. Quando eu deixei de murmurar do governo, Deus pôde revelar algumas coisas para mim e eu as pude receber. Isto abriu uma área de prosperidade que eu não sabia sequer que existia. A Bíblia diz que estes homens, nossos líderes civis, são ministros de Deus para nosso bem, que eles são ordenados de Deus. Nossa falta de oração para o sustento deles tem causado o problema que nós temos visto. Como um guia para você usar para receber de seu dar em qualquer área, deixe-me compartilhar esta pequena fórmula. Ela tem funcionado consistentemente para nós e funcionará para você se você comprometer-se a si mesmo com ela. 1. Decida a quantia que você necessita. Seja cuidadoso para não fraudar a si mesmo. Deus não é um pão duro. Ele é um doador. Ele é amoroso. Deus é amor. Pois Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Determine a quantia que você necessita e então esteja firmado. Um homem de mente dúbia não pode receber nada de Deus. Tiago 1, do 7 ao 8. 2. Entre em acordo como está em Mateus 18, 19. Isto é muito importante. A melhor e mais poderosa situação na Terra é um marido e uma mulher que podem concordar juntos nestas áreas. Se isso não é possível em seu caso particular, então junte-se com outro crente e tenha-o junto a você. 3. Estenda-se nisto por fé. Use os princípios estabelecidos em Marcos 11, do 23 ao 24. Creia nisto em seu coração e confesse isso com sua boca. 4. Ate o demônio e sua força no nome de Jesus. Você tem a autoridade no nome de Jesus para ordenar Satanás fora de seus afazeres financeiros. Isto é responsabilidade sua. Não peça a Deus para fazer isto. Você faz isto no nome de Jesus. Marcos 16, 17. Tiago 4, 7. Efésios 6 e todo o Novo Testamento fala a você para resistir ao diabo. É importante para o marido e pai fazer isto. É sua responsabilidade como cabeça espiritual da casa. 5. Solte as forças do céu. Hebreus 1,14 refere-se aos anjos como espíritos ministradores, enviados para ministrar para aqueles que serão herdeiros da salvação. A Bíblia também diz que os anjos obedecem à palavra de Deus. Salmo 103, 20.
Então, quando você usa a palavra no nome de Jesus, eles são obrigados a seguir seu comando. 6. Louve ao Senhor pela resposta. O louvor mantém a porta da abundância amplamente aberta. O canal entre você e Deus é limpo para que então você possa receber dele. Aqui está um exemplo de oração baseado sobre estes 6 passos. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a você por... Você coloca a quantia que necessita. Nós temos este dinheiro em nossa conta celestial e nós estamos retirando esta quantia agora. Nós cremos que nós recebemos a quantia que você necessita, como em Marcos 11, 23 e 24. Nós cremos no que nós ouvimos e confessamos que é nosso em nome de Jesus. Nós concordamos que nós temos a quantia que você necessita, de acordo com Mateus 18, 19. A partir deste dia em diante, nós lançaremos o cuidado disto sobre você e lhe agradeceremos por isto. Satanás, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade sobre você. Nós amarramos sua operação agora e o tornamos impossibilitado. Espíritos ministradores, nós encarregamos vocês de irem adiante e fazer com que esta quantia venha para nós de acordo com Hebreus 1,14. Pai, nós louvamos seu nome por suprir nossas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus e por multiplicar nossa semente para semear no nome de Jesus. Eu vou deixar o exemplo, o modelo desta oração na descrição deste vídeo, caso você queira anotá-la. Quando eu entrei no ministério e me matriculei na Universidade Oral Roberts, minha esposa e eu vivíamos em uma velha casa em Tulsa, Oklahoma, e por causa das falhas dos negócios, nós devíamos dinheiro por todos os lados. Então, como nós começamos a alcançar o princípio de semear por fé, dando e crendo em Deus para suprir nossas necessidades, nós decidimos crer em Deus para pagar estes débitos. Uma noite, nós sentamos e levantamos o montante do que nós estávamos devendo. Eu peguei meu talão de cheques e preenchi os cheques que pagariam estes débitos. Nós impusemos as mãos sobre eles e oramos de acordo com Romanos 13:8. Não devam nada a nenhum homem, mas amem uns aos outros. Eu disse, Pai, no nome de Jesus, eu estou colocando estes cheques nesta gaveta do birô e estou crendo em você para conseguir nos tirar dessa bagunça. Eu estou olhando para você, para o dinheiro para pagar estes débitos no nome de Jesus. Eu não era tão tolo para enviar pelo correio aqueles cheques antes do dinheiro estar no banco. Isto é contra a lei. Deus não abençoa a fraude. Nós levantamos até o último centavo enquanto levaria para sustentar nossa casa abundantemente, permitindo até algumas coisas inesperadas. Nós escrevemos e oramos sobre isto no nome de Jesus. Eu fixei minha mente para estar firmada a partir daquele dia em diante e em menos de 12 meses a partir daquela noite, nós não devíamos nada e não devemos mais um centavo desde então. Deus fez algumas coisas miraculosas durante aquele tempo e Ele ainda as está fazendo hoje. Louvado seja Deus. Capítulo 4. Andar em prosperidade. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Segundo aos Coríntios 9, do 6 ao 11. A Bíblia Amplificada diz desta forma:
E Deus é capaz de fazer com que toda graça, todo favor e bênção terrena venha para vocês em abundância, para que vocês possam sempre e sob todas as circunstâncias e qualquer que seja a necessidade, serem autossuficientes, possuindo bastante para não requerer ajuda ou sustento e serem fornecidos em abundância para toda boa obra e donativo de caridade. E Deus, que provê semente para o semeador e pão para o que come, também proverá e multiplicará seus recursos para semear e aumentar os frutos de sua justiça. Então, serão enriquecidos em todas as coisas e em todas as formas, para que você possa ser generoso e sua generosidade, como é administrada por nós, levantará ações de graças a Deus. Versos 8, 10 e 11. Quando você dá alegremente e generosamente, Deus fará com que toda a bênção venha para você. Ele quer que você seja capaz de dar aos outros para ajudar a suprir as suas necessidades. Então, Ele multiplicará seus recursos para dar. Este é o modo como o sistema de Deus opera. Nós discutimos as leis da prosperidade e particularmente cobrimos as promessas do retorno de 100 vezes mais, como em Marcos 10:30. Agora eu quero examinar algumas coisas que Jesus me ensinou em Marcos 4. Aqui, novamente, Jesus fala do retorno de 100 vezes mais na parábola do semeador. Vamos começar com o verso 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles que quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra e esta fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Marcos 4, do 14 ao 20. Jesus está ensinando sobre a palavra de Deus. A primeira regra, a regra principal sobre crer em Deus, é que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agir sobre a palavra de Deus traz resultados. Você pode agir sobre sua palavra tão rapidamente como você faria a palavra de um médico, um advogado ou um amigo confiável, indiferentemente do que suas circunstâncias ordenem e indiferentemente do que os seus sentidos físicos lhe digam. Agir sobre a palavra de Deus como a verdade levanta a fé. A fé age e faz com que as leis do mundo do espírito funcionem e tragam resultados. Na parábola do semeador, Jesus está ensinando sobre a palavra de Deus e como a palavra traz frutos. Vamos examiná-la intimamente e discutir alguns fatos significantes. O verso 15 diz: E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. A semente, a palavra de Deus, funcionou. Ela foi para dentro dos seus corações. Isto nos diz que Satanás virá imediatamente para arrancar a palavra que foi semeada. Imediatamente. Você tem se impressionado porque alguém pode pregar cura e quase todos na igreja ficarem doentes? A resposta é que Satanás veio roubar a palavra deles a respeito de cura. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Marcos 4,16. Eles não têm confiança neles mesmos como cristãos, como crentes. Então o que acontece? Eles permanecem por um tempo, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Marcos 4,17. É por causa da palavra que você é perseguido e afligido.
Quando você começa a lidar com a palavra, você está marcado e Satanás fará tudo o que ele possa para derrotar você. Entretanto, se você usá-la, a palavra lutará por sua própria luta e fará com que você seja mais que vencedor. Romanos 8:37. Coloque a palavra para funcionar. Use-a. É a espada do Espírito. Empurre-a em Satanás. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Apenas lembre-se que ele não foge se você facilmente cede à mentira e se joga no chão esperando a morte. Você deve resistir a ele com a palavra. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos 4, do 18 ao 19. Não cometa o erro de confundir estes três juntos. Eles não são a mesma coisa. O cuidado deste mundo e o engano das riquezas são duas áreas diferentes. Eu quero enfocar aqui os cuidados deste mundo. Esta área é provavelmente a mais perigosa e a mais capaz de derrotar você totalmente em seu caminhar cristão. Os cuidados deste mundo pararão a sua fé, pararão a palavra em sua vida, pararão seu pensamento e paralisarão você por dentro. O que é o supremo cuidado deste mundo? Contenda. O direito de ser feio se você quiser ser. O direito de falar contra seu irmão se você quiser. O direito de ser nervoso se você quiser ser. O direito de dizer o que você quiser. A coisa mais mundana que existe é a contenda. Satanás mesmo é contenda. Isto é mundano, isto é pecado, isto é mortal e traz doença sobre suas asas quase 100% do tempo. Tiago 3,16 diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, listou a contenda juntamente com adúlteros, fornicação, idolatria, feitiçaria, ódio, assassinato e embriaguez. Gálatas 5, do 19 ao 21. Você pode ver que quando o homem entra em contenda, é fácil para ele cometer assassinato, adultério ou estas outras coisas. A contenda é a força motivadora. Quando o homem está operando em amor, ele não age desta forma. Se ele está operando no amor de Deus, ele não olha para outra mulher para desejá-la com luxúria. É quando você está pensando em você mesmo que a luxúria entra. A contenda é o instrumento número 1 de Satanás. Jesus disse em Marcos 11, do 25 ao 26, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Falta de perdão e contenda estão debaixo da lei do pecado e da morte. E o perdão de Deus através de Jesus Cristo é o único caminho que pode quebrar o poder desta lei na vida de uma pessoa. Cada vez que uma pessoa opera em discussão e falta de perdão, ele se submete à lei do pecado e da morte, e ele não pode ter o perdão de Deus até que ele perdoe seu irmão e lance fora a contenda de sua vida. Satanás sabe como isto opera e ele tentará manter você em contenda. Ele atacará a sua área mais fraca primeiro e a derrubará se ele puder. Deixe sua mente alerta sobre este ponto para que nunca caia novamente em nenhuma área de falta de perdão. Você não pode se dispor para andar com isso. A fé opera pelo amor. O instante que você entra em contenda será o mesmo instante que sua fé começa a faltar. Se você notar a sua fé fraquejando em alguma área, olhe para sua casa, sua família, seus amigos. A contenda está envolvida em algum lugar. Encontre-a, se arrependa dela e endireite-se. Não importa o que as pessoas tenham feito a você, ame-as a despeito disto. Dê amor e você conseguirá amor. Isto pode levar um dia, uma semana ou um ano, mas virá. O amor nunca falha. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto.
um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Marcos 4:20. Quando você recebe a palavra em seu coração, ela frutificará, a 100 por um. Louvado seja Deus! Por todo o capítulo de Marcos 4, Jesus está ensinando sobre a palavra de Deus. No verso 21, ele diz: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? A vela representa a palavra de Deus. O Salmo 119 e 130 falam-nos que o acesso à sua palavra traz luz. Alguns dizem que nós não podemos entender a Bíblia, mas Deus enviará a sua palavra e então a esconderia sob um alqueire? Jesus diz: Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O apóstolo Paulo disse que os segredos que os profetas escreveram nas Escrituras são agora manifestados e dados a nós pelo Espírito. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Tudo isto está falando sobre a palavra de Deus. Marcos 4, 23 e 25 diz: Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que tem isto a ver com a palavra de Deus? Deus providenciou todas as coisas necessárias para fazer de você um sucesso neste mundo e no mundo por vir. Ele providenciou um Salvador para quebrar a servidão entre Satanás e a humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Ele carregou as amarras, as lanças, os espinhos, os pecados, a morte, e foi levantado da morte para a vida eterna. Deus colocou tudo isso nele. Vamos ler isto de novo. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O homem que não tem uma aliança com Deus, o homem fora das alianças da promessa, como em Efésios 2:12, é sem esperança e sem Deus no mundo. Se você está fora da aliança, então mesmo o pouco que você fizer será levado embora por Satanás. Se você está fora de Deus no mundo, não importa o que você faça, em algum lugar do caminho Satanás vai tomar isto de você. Ele é ladrão e assassino para destruir tudo o que você tem. Não há dúvida sobre isto. Satanás tem estado perambulando na terra durante um longo tempo e você não tem. Ele tem cerca de 6.000 anos desde que começou. Mas, irmão, quando você entra na palavra de Deus e fica cheio com o Espírito Santo, então você tem uma vantagem eterna sobre Satanás, porque o Espírito de Deus estava aqui antes que Satanás viesse a existir. A vantagem é nossa quando operamos sobre o Novo Testamento, porque ele proveu o conhecimento necessário para governar Satanás. Tudo retorna para a palavra de Deus. Mesmo as pessoas que são nascidas de novo e cheias do Espírito Santo serão roubadas se elas não souberem o que a palavra diz sobre cura e prosperidade. Se elas não conhecem a sua aliança com Deus, Satanás tomará o pouco que você tem. Determine agora ser um dos que vão escutar. Jesus prometeu que mais será dado a você. Vamos continuar agora em Marcos 4:26. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Não faz bem quem semeia a semente de prosperidade não colher a colheita. É ignorância para um homem dizimar e dar e então bloquear a graça de Deus dizendo: eu não posso pedir para que Deus me dê nada. Se alguém tentasse dar a uma pessoa que pensa assim, ele não permitiria por causa do orgulho. Não está perfeito você plantar as sementes de dizimar e dar se você não permitirá que Deus abençoe você através disto. Você planta a semente e então colhe a colheita. Não há nenhum homem de negócios que investiu somas de dinheiro, mas não sabe como recebê-las de Deus. Pode ser que você saiba como crer em Deus para um retorno, mas não saiba como receber um presente. Pode ser que tudo que você saiba fazer seja trabalhar. Deus tem homens em todo o mundo.
Se cada um desse a você um níquel, você teria o bastante para o resto de sua vida. Há homens hoje sendo chamados por Deus para o ministério das finanças. A palavra refere-se a ministérios de socorros e governos. 1 Coríntios 12, 28. Estes são homens chamados para administrar, financiar e lidar com estes aspectos dos ministérios. Há muito poucos homens realmente no ministério de financiar a obra de Deus, com tudo mais em posição secundária. Muitas pessoas colocam seus negócios primeiro e Deus em segundo. O ministério de socorros é o menos desenvolvido ministério no Novo Testamento, mas é um ministério tão válido quanto pregar o Evangelho. Quando você quer investir dinheiro no mercado de ações, por quem você procura? Um corretor de títulos, alguém que conhece o mercado de ações. Quando você quer investir dinheiro no Evangelho, por quem você procura? Um pregador? Bem, isto não é totalmente correto. O pregador deve saber menos sobre finanças do Evangelho do que qualquer um. Seu trabalho é saber sobre a palavra. E isto é o que ele foi chamado a fazer. Ele fica diante de Deus, medita na palavra e então ministra as necessidades do corpo de Cristo. Estes homens, chamados para os ministérios de socorros e de governo, são aqueles que saberão como e onde investir no Evangelho. Isto deixa o ministro livre para se concentrar completamente em seu chamado. Marcos 4, do 30 ao 33 diz: E dizia: Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Nós discutimos a importância de manter a contenda fora de nossas vidas. Vamos ver como ela entra em nossos afazeres financeiros. Em Lucas 6, do 27 ao 34, Jesus está ensinando sobre alguma destas coisas. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mateus 5, do 44 ao 47. Jesus está ensinando a seus discípulos a permanecerem fora de contendas. Isto não é uma doutrina cristã ou um credo. Isto é estabelecido para manter você conectado com o poder de Deus. E então, você pode viver uma vida vitoriosa. O amor para a obra e o apego à contenda constroem uma proteção em volta de você. Esta proteção, a proteção da fé, impede Satanás de ter acesso ao que você faz, ao que você pensa e ao que você é. 1 de João 4,8 declara que Deus é amor. Como um crente, você é nascido de Deus, então você é nascido do amor. Consequentemente, 1 de João 5,18 diz: aquele que é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quando você se guarda a si mesmo da contenda, Satanás não pode lhe tocar. O que Paulo escreveu a Timóteo sobre contenda? Em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, ele disse que o servo do Senhor não deve contender, mas ministrar para aqueles que se opõem a ele, para que Deus os perdoe e eles possam se livrar a si mesmos da armadilha do diabo, que os toma cativos à sua vontade. As pessoas em contenda podem ser tomadas cativas por Satanás e à vontade dele. A contenda é a luxúria mundana da qual os crentes não podem dispor. Contudo, nós a convidamos para as nossas próprias casas sem percebermos isto. Você fará e dirá coisas em casa que você não pensaria de qualquer outro lugar mais. Você mentiria para sua família? Você roubaria deles? É claro que não. Então, por que você permite contenda em sua casa? Este é um lugar onde o céu deve ser manifestado. O lar é a maior instituição que Deus construiu. Ele não construiu uma igreja para Adão, ele constituiu uma família.
Jesus ensinou em Lucas 6, do 35 ao 38. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Jesus estava ensinando sobre a existência livre de contenda, absoluta proteção em todas as áreas da vida. Então, ele introduziu o princípio maior da prosperidade, que é dar. Seu dar não operará propriamente até que você siga estas outras regras. Contenda é uma espécie de falta de amor. E 1 Coríntios 13 mostra o que acontecerá sem amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Você falar em línguas não será de nenhuma utilidade sem amor. Você só será um barulhento. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13, 2. A profecia não será boa se não operar em amor. Você não pode oprimir, reclamar e falar mal das pessoas, e então levantar-se e dizer, então diz o Senhor. A menos que você ande em amor, você entender da sabedoria de Deus e dos mistérios da redenção não será de nenhum valor. Mesmo que você tenha fé para mover montanhas, não funcionará sem amor. Ora, você pode ver por que a contenda é um instrumento número 1 de Satanás. Não importa quão fortemente você opere nos dons espirituais. Se ele pode conseguir que a contenda esteja em você e consegue impedir o amor de Deus em sua vida, então ele alcançou você. Ele sabe onde ferir primeiro. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. Sem amor, seu dar não terá nenhum lucro de maneira nenhuma, mesmo se você der seu próprio corpo. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Quando você andar em amor, todas estas coisas, dar, fé, dons espirituais, elas operarão para você. Louvado seja Deus! Embora você possa não concordar com algumas pessoas sobre certos assuntos, descubra o que você pode concordar com eles. Ame-os e ore por eles, não os critique e calunie. Você não tem que se associar com ninguém para orar por eles. Você pode anulá-la, lançar fora a contenda da sua vida e ainda permanecer em uma posição de orar por eles. Ora, Jesus ensinou uma forma de ficar longe de contenda. Ele disse, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, bem acha teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Mateus 18, do 15 ao 17. Jesus finalizou seu ensino explicando o poder da concordância. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Há um modo de vida no corpo de Cristo em uma magnitude de poder que derrota absoluta e totalmente Satanás. Você tem que resistir a ele e sua resistência vai operar através deste poder de concordância e o poder do amor de Deus. Você alguma vez desejou entender por que alguém se voltou para Deus e então teve tudo ao redor dele se quebrando? Eu tenho visto homens que pareciam como se eles estivessem indo bem, até que eles foram salvos
e se voltaram para a palavra. E então problemas vieram de todas as direções. Parecia que eles estavam melhores antes de serem salvos. Eu pensei, por que parece que Satanás invade em qualquer tempo que ele quer? Então eu percebi que é porque o último discurso, o último ensino, a área de funcionamento no corpo de Cristo em qualquer denominação é a revelação do amor de Deus e como operar juntos sem contendas. Nós temos escutado algumas pessoas pregarem de forma genérica. Nós temos que amar uns aos outros. Mas todos esperam que a outra pessoa faça isso. O amor de Deus não é um sentimento. Algo como se nós colocássemos compaixão e sentimentos em uma cápsula. Quando a Bíblia diz que Jesus foi movido de compaixão, nós tradicionalmente assumimos que ele foi movido por sentir compaixão. Então, nós esperamos por alguma espécie de sentimento para nos movermos antes de fazer qualquer coisa. Então, as pessoas oram por um peso para ganhar almas, ou um peso de oração. Realmente, eles estão orando por alguma espécie de sentimento. Eles querem que Deus os chute nas calças e faça-os fazer o que eles sabem que devem fazer. Jesus não foi movido de compaixão por um sentimento de compaixão. Ele foi movido ele mesmo de compaixão. Deus é amor. O amor ordenou: vá ao mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Isso é suficiente. Eu escutei um evangelista bem conhecido dizer: meu chamado é Marcos 16, do 15 ao 20, a grande comissão. Eu não consegui uma grande revelação. Eu só li, decidi fazer e Deus honrou isso. Ser guiado por Deus é ser guiado por sua palavra. Os sentimentos são reais e eles virão. Mas se você está esperando pelos sentimentos primeiro, desse modo você nunca conseguirá qualquer coisa de Deus. Você sempre será guiado pelos impulsos humanos comuns, até que você comece a agir sobre a palavra de Deus e fazer isto simplesmente porque Ele disse isso. Faça sua mente controlar seu vocabulário e não deixe palavras de contenda, inveja e desta sorte de coisas sair de sua boca. Deus será capaz de usar você. Suponha que Deus lhe deu seu poder e unção e então ligou o volume dentro de você. Se você ficar louco e disser coisas que você não deve, você pode machucar profundamente uma pessoa com as palavras de sua boca. A palavra diz que não deve proceder comunicação corrupta de sua boca. Diz: sejamos ternos e bondosos uns com os outros, ministrando graça uns para os outros, não afligindo o Espírito Santo. Efésios 4, do 29 ao 32. Quando você faz o compromisso de que as suas palavras ministrarão graça para o ouvinte, mesmo que você não as diga, você verá a unção de Deus começar a levantar-se dentro de você. Suas palavras começarão a significar algo. Então, Deus pode confiar a você seu poder em sua boca. Este é o segredo para o ministério, para a vida, para a prosperidade, para a cura. Jesus disse que você tem o que você diz. Quando suas palavras se alinham com Deus, os problemas passam. Decida fazer sua conversação alinhar-se com Jesus. Se ela não se alinhar com Ele, não diga. Se você tem que falar para alguém, fale para Jesus. Ele pode fazer algo sobre a situação. Não critique até que você possa fazer melhor. Não critique Billy Graham até que você tenha ganhado milhões de almas para Jesus. Não critique Pedro até que você tenha caminhado sobre as águas. Maridos, não critiquem a culinária das suas mulheres até que vocês possam fazer melhor. Mulher, não critique seu marido por assistir jogos de bola com sua camiseta até que você comece a aparecer decente de manhã. Não andem pela casa com bobs em seus cabelos e vestindo um hobby de banho de 42 anos de idade. Comece a olhar a sua parte. A esposa é a rainha e o centro do amor na casa. Haja desse modo. O marido é o profeta e o sacerdote da família, não o bobo da corte. Os filhos representam o que Deus tem feito com toda a raça humana. Eles são nascidos do amor de seus pais que os trouxe à existência. Quando estes papéis na família são vividos de acordo com a palavra de Deus, o poder e a unção de Deus habitarão na sua casa. Se você quiser firmar a situação na sua igreja, firme a sua família primeiro. Se você quiser a sua nação correta, comece com sua própria família. Minha esposa e eu estamos numa lua de mel vitalícia.
Nós aprendemos algumas destas coisas depois que fomos salvos e dificilmente discutimos. Eu lutei um pouco, mas ela não quer, então nunca caímos. Eu tentei vir para casa procurando uma briga, mas a resposta branda aplaca toda a ira. Nós temos o amor de Deus abrigado no nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Isto é vida. É tudo que é viver. O amor de Deus. Por que você não faz uma decisão de qualidade agora e se compromete com esta vida de amor, alegria e paz no Espírito Santo? Ore e peça a Deus para perdoar você dos seus pecados, da falta de perdão. Como um ato de sua vontade, perdoe aqueles que erraram com você. Não mantenha isto dentro de você. Libere isto e deixe Deus limpar seu coração. Então, faça esta confissão diante de Deus. Meu Pai Celestial, no nome de Jesus, eu vi em sua palavra uma breve visão de vida livre de contenda, livre de falta de perdão e cheia de seu amor e sua paz. Eu recebo isto agora por fé e confesso que seu amor está ativo em minha casa. Eu me comprometo a mim mesmo a aperfeiçoar o amor de Deus em meu coração e em minha vida e trazê-lo a um lugar de predominância. Jesus é o meu Senhor. Você é meu Pai e eu sou seu filho. Eu sou nascido do amor de Deus e este amor que está em mim nunca falha através do poder do Espírito Santo. Eu lhe agradeço, Pai, e louvo a você por isso, em nome de Jesus. Você é um nascido de novo, um crente cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. Encontre uma igreja que pregue bem a palavra de Deus e torne-se uma parte de uma família igreja que amará e cuidará de você como você amará e cuidará deles. Nós precisamos estar conectados uns aos outros. Isto aumenta a nossa força em Deus. Este é o plano de Deus para nós. Este áudio te edificou? Não saia daqui, por favor, sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e sem compartilhar essas informações com outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.